Isaías 53. Vamos ler versículo 6 primeiramente. Eu gostaria que vocês observassem uma palavra nas nossas leituras. A palavra e as palavras são todos. E depois nós vamos ver a palavra ele. Quem são os todos e quem é ele? Isaías 53 e 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No capítulo 64 desse livro, ainda continue observando a palavra todos, e ele, 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Vamos agora para 1 Pedro, capítulo 2. Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24. 1 Pedro 2 e 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2 e 24. Ele mesmo levou em seu corpo, ou levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Vamos agora para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 11. Apocalipse 21 e 11. Isto aqui ainda é no futuro, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Então ele viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha alguém ali, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos, eu acho que eu disse capítulo 21. É no 20, né? Desculpa. Capítulo 20. Versículo 11. Eu posso ler de novo. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Agora sim, o capítulo 21. O próximo capítulo. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Só isso que vamos ler. Com as bênçãos de Deus. Então, como pedi para observar esta palavra todos e também ele, automaticamente já os amigos aqui sabem de que se trata. Esta palavra todos está se referindo a nós, e a palavra ele está se referindo ao Senhor Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, antes da sua vinda, os profetas estavam anunciando que ele viria. E qual a finalidade para que ele viria? Nós vemos a descrição, como Deus descreve toda a humanidade. Não exclui ninguém. Diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Isto é o que Deus vê, como Deus vê o ser humano. As pessoas não pensam assim e pensam que um pouco de religião pode redimir, pode aproximar elas de Deus, lhes pode aproximar de Deus, mas nós vemos que para resolver este problema, religião não é o suficiente. Não. Para trazer o pecador de volta, que como uma ovelha está longe de Deus, está alienado de Deus, está afastado de Deus. Diz aqui: todos nós andamos, quer dizer, segue o seu caminho desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu caminho, se desviando pelo seu caminho. Todos nós andamos, quer dizer, é um hábito na vida. Não é simplesmente algumas falhas, alguns pecados. É o que as pessoas pensam, alguns pecados que marcaram a sua vida, que tem horror até de lembrar. Mas pode ser verdade, e é verdade sem dúvida. Mas outros pecados, a vida toda do pecador está condenada diante de Deus. É o que Deus está mostrando na sua palavra. Mas como recuperar isto? Como mudar isto? Mudar em relação a Deus? Como vai consertar isto? Nós vemos que Deus apresenta a solução. Nós pecamos. Nós andamos desviados de Deus. Nós nascemos aqui no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. O pensamento lógico é que nós mesmos tínhamos que consertar isto, né? Mas é isso que as pessoas estão fazendo, sabe? A religião ensina isto, mas não é o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque não temos como nos voltar para Deus. Não temos como atar aquilo que está desatado, está afastado. Não temos como endireitar o nosso caminho. Não temos. Deus apresenta a solução. É Ele mesmo que dá a solução para isto. E o que Ele apresenta? O seu Filho. Você e eu nascemos pecadores neste mundo. O nosso caminho é mau. Andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas diz aqui: mas o Senhor fez cair sobre ele. Todos nós desgarrados como ovelhas, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Meu amigo, é bom que você saiba deste fato. Alguém pagou o preço para a tua salvação, pela minha salvação. Deus
Ele mesmo decidiu, Ele escolheu o seu Filho eterno, aquele que sempre esteve com Ele por toda a eternidade, o seu santo e amado Filho. Este capítulo nos mostra que Ele nasceu aqui como raiz de uma terra seca. Ou seja, o mundo era uma terra morta, onde tinha pecadores mortos, como você e eu. Mas Ele era a única raiz que tinha vida em si mesmo. Ele podia ser plantado nesta terra seca. Não só ter vida em si mesmo, como dar vida a outros. Não foi o que Ele disse? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas quem não crer já está condenado, porque o mundo já está condenado por causa dos seus pecados. Você tem consciência deste fato? Que você precisa desta salvação e com urgência? Você já pensou em se encontrar com a morte sem a salvação, meu amigo? Que tragédia! Você fechar os olhos nesta vida e abrir os seus olhos no inferno, sabendo que Deus queria lhe salvar, Deus fez tudo o possível para a tua salvação. Você estava condenado e sabia disto, mas que também Ele tinha dado o seu amado e único Filho. E Ele sofreu para salvar você. Ele foi ferido, diz aqui, pelas nossas transgressões. Ele era inocente, Ele não tinha pecado, nunca na sua boca se achou engano, Ele era o Filho de Deus. Mas lá sobre a cruz, entre os dois malfeitores, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Então, longe de Deus, o pecador, o ser humano, não tem paz. A sua alma é afligida por causa dos seus pecados. Ele é escravo do pecado e de tudo aquilo que acompanha o pecado. Ele não tem paz. Mas diz aqui que o custo para Deus dar a nossa paz foi o castigo que caiu sobre o seu Filho. Ele foi ferido, Ele foi afligido naquela cruz. Ou você pensa que não? Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. É por isso que Ele pode agora aproximar o pecador como você e eu de Deus. Ele pode nos dar a paz com Deus, a paz em nossos corações, porque Ele pagou o preço. O que o pecador faz é aceitar o que Deus tem oferecido para nós. Será que é difícil? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, já citei as palavras dele, Deus enviou seu Filho para vir a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele é um ato de fé em Cristo, sabendo que o valor da sua morte foi por mim o pecador. Será que você tem compreendido isto, buscado a Cristo como um pecador perdido? Porque é o que a Bíblia diz. Enquanto a pessoa não se encontra e não vê como Deus lhe vê. Note, Deus não poupa as palavras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Ninguém está se aproximando cada dia mais perto de Deus antes da salvação. Desgarrados como ovelhas. Eu já mencionei aqui, eu acho que outro dia. Ovelha não é como outros animais, que ele tem faro, tem tino para voltar para a sua casa, né? Tem gente que leva um cachorro lá em Sombrio, 2, 3 dias depois está em casa. Ovelha não é assim. Ovelha, ela vai embora. Não tem nada que traga ela de volta. Ela não tem esse instinto. Por isso que o pecador, ele é comparado como este bichinho, uma ovelha, desgarrado de Deus. Ele não tem tino para voltar. E não tem meios para voltar. Mas nós lemos do nosso Salvador que sofreu no nosso lugar.
Mas diz mais, no capítulo 64, diz que todos nós somos como o imundo. O imundo é o leproso que nós acabamos de ouvir. Todos nós somos como um leproso, totalmente arruinados por causa dos nossos pecados. Mas diz mais aqui, não somente isto. Ele fala que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ele falou, nosso irmão falou na roupa do leproso, né? Nós não temos como tirar alguma coisa que pensamos que é boa em nós para oferecer para Deus. As pessoas às vezes têm um autoconceito a respeito dela, que não são tão pecadoras. Deus vai dar um tempo para elas se salvar. Deus está dando o tempo, meu amigo. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. Não tem promessa de salvação para amanhã. Deus está dando oportunidade para você hoje. Se alguém bate na porta da sua casa dizendo que você é um dos parentes escolhidos para receber a herança que o tio rico faleceu, vai deixar para você, você é o primeiro, você vai dizer, não, volta amanhã. Para as coisas do mundo, as pessoas querem hoje, agora, ser coisa boa. E às vezes, se não é coisa boa, também querem agora. Mas a salvação, não, salvação é para amanhã. É uma coisa boa, mas sabe, isto vai mexer na minha vida. Deixa para depois. Não se engane, meu amigo. Você não tem nenhuma garantia, você não está fazendo nada de bom para que Deus prorrogue a sua vida para lhe dar salvação amanhã. Não é assim que a Bíblia explica. E diz, a nosso respeito, diz, todos nós estamos desviados de Deus e todos nós somos como imundo. E a nossa justiça, ou as nossas justiças, os nossos atos de justiça, são como o trapo da imundícia. Seria a mesma coisa que o leproso, todo apodrecido por causa da sua enfermidade, as suas roupas sujas, amareladas e carregadas com a sua doença, chegar e querer dar para nós. A mesma coisa nós querer apresentar alguma obra de justiça para Deus, quando a fonte está estragada. Você quer saber como você resolve esta situação? Se todos nós somos como o imundo, tem um que não é imundo e morreu por nós. Foi o que eu li lá em 1 Pedro. Levando Ele mesmo, Ele de novo, Cristo, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Olha a palavra justiça. Diz lá, do imundo, as suas obras de justiças é como o trapo da imundícia. Mas nós lemos aqui que a justiça de Cristo é algo que nós recebemos por meio da sua morte. Quer dizer, Ele perdoa os nossos pecados e nos deixa pessoas justas. É por isso que a vida do crente agora é uma vida agradável para Deus. As suas obras, as suas boas obras são coisas aceitáveis diante de Deus. Não porque Ele melhorou, mas porque Cristo salvou Ele. Perdoou os seus pecados, porque um dia Ele mesmo levou em seu corpo os pecados daquele pecador. E agora, aquele pecador, mortos para os seus pecados, ele pode viver para a justiça. E pelas suas feridas, fostes sarados. Você tem compreendido a sua terrível situação perante os olhos de Deus? Meu amigo, você tem que tomar uma decisão, o tempo está passando. Você já está atrasado neste assunto da sua salvação. A Bíblia apresenta todos arruinados por causa do pecado, mas apresenta Ele, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus contemplou sobre a cruz, morrendo em nosso lugar, levando em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E Deus aceitou aquele sacrifício.
Deus pode salvar qualquer pecador que deposita a sua fé, a sua confiança nele. Mas o que é isso, diz a pessoa? Eu não entendo. Como é que eu vou depositar a minha fé nele? Oh, meu prezado amigo, você quer realmente ser salvo? Você quer? Sabe o que o Senhor Jesus disse? O Salvador? Porque se você quer, é Ele que vai te salvar. Ele disse: vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, no momento que você realmente decidir pela sua salvação, mesmo que eu não entendo esse crer, mas eu quero ser salvo. E é hoje que eu vou ser salvo. E você se dirige a Cristo. Eu sei que Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isto é verdade, é realidade. Para aquela pessoa que realmente vai a Ele, uma fraca fé, fraca esperança, mas compreendendo o valor, eu creio no que a palavra de Deus diz. Que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. É onde você deve ir, recorrer a Ele. Porque se a Bíblia apresenta, todos nós somos como o imundo, ela apresenta. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, para que, mortos agora para os pecados, podemos viver para a justiça de Cristo. Nota, não é a nossa justiça. Somos justificados pela obra de Cristo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fugir para Cristo? Vai se abrigar nele? Vai confiar nele como um pecador? O que você está esperando? Está esperando a morte chegar? Você ser chamado para a eternidade e não estar preparado? O que mais você espera desta vida? Está esperando a vinda do Senhor Jesus para levar o seu povo e você ficar em desespero? Você voltar a esta peça, sentar aqui e lembrar quantas oportunidades eu tive para me salvar e não aproveitei? É isto que você está esperando? Oh, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que ele estava brincando? Às vezes somos convidados para ir na casa de alguém, não estou dizendo eu, mas a gente, todos nós, né? Você também. A pessoa até tem desejo de nos receber, mas a gente chega lá e vê que ela está cheia de tarefas. A esposa tem uma pilha de roupa para passar, e o marido tem que sair correndo para comprar alguma coisa, preparar o café. Vemos que a pessoa está ocupada. A gente se sente mal, mas não é o caso de Cristo. Ele nunca está ocupado com outros que não possa atender um pecador. Não. Não é o caso dele. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qualquer pessoa, qualquer pecador que se chega a Ele, confiando nele, compreendendo o valor da sua morte. Sim, aquela morte foi por mim. Nós lemos lá, né, Isaías? Todos perdidos, mas Ele está morrendo por mim. Então, Ele é meu Salvador, Ele está sofrendo por mim, o pecador. Eu quero esta salvação. Será que tem alguém assim hoje? Nós lemos lá em Apocalipse. Agora o assunto aqui não é mais todos. Continua Ele. Ele ainda é Ele. É o Senhor. Mas agora é algumas pessoas. Porque aqui Ele está no trono branco para julgar. Diz aqui, aquele que não foi, notou? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Cada pessoa individual
Ou terá tido um encontro com Ele aqui para a sua salvação. Ou terá um encontro com Ele individual, nesse trono branco, para dali ser lançado no lago de fogo. Se você não quer se encontrar com Ele hoje pessoalmente, Ele como Salvador, você vai se encontrar com Ele. Você e todos aqueles que não quiseram ter um encontro com Ele aqui, para ser julgado e condenado. Note, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o livro da vida consta o nome das pessoas salvas. Quer dizer, ninguém vai dizer, olha, não tinha lugar para o meu nome no livro da vida. Não, vai ser tudo bem transparente, bem honesto. O livro da vida está aqui. O teu nome podia ser encontrado aqui, mas você nunca se encontrou com Cristo. O teu nome não está aqui. Imagine, meu amigo, a recordação que aquele pecador vai ter lá no lago de fogo por toda a eternidade. A última coisa que ele vai ver não vai ser o pecado, o último pecado que ele cometeu aqui. É o rosto de Cristo. É aquela impressão que teve, ali está aquele que morreu por mim. Eu não aproveitei. Ele está me mostrando agora o livro da vida que eu podia ser salvo. Eu não aproveitei. E a pessoa vai levar aquela impressão para o lago de fogo. Eu estava perante o meu ex-salvador, mas agora ele é meu juiz. E perdido para sempre. Mas existe outras pessoas. Capítulo 21, nós lemos: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o trono de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui nós temos a eternidade. Pessoas perdidas para sempre. Pessoas com Deus para sempre. Diz aqui, Ele será o meu Deus. Ele será o Deus deles. E eles serão o seu povo por toda a eternidade. No outro versículo diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que você vai decidir hoje? A sua decisão em relação a Cristo decide a sua eternidade. Faça uma boa escolha. Confie em Cristo, meu amigo. Descanse. Ele já preparou a salvação. Você não precisa, ninguém precisa acrescentar, dar algum retoque, nem ele precisa voltar para dar algum retoque, alguma coisa que faltou, porque o seu caso é difícil demais. Não existe. Não. Tem um pecado que ele não resolveu. Oh, meu amigo, tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus com isto está satisfeito e nos dá a salvação. Você como pecador, aí como está? Você pode se dirigir a Cristo. Sim, eu sei que Ele morreu por mim. E é tudo o que eu quero na minha vida. Ter Ele como meu Salvador. Só confia nele desde já. Cristo salva e te guardará. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, é o que a Bíblia diz. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele morreu, Ele deu a sua vida. Ninguém dá a vida por nós aqui. E se dá, é só para esta vida, um transplante, alguma coisa assim. Mas Ele deu a sua vida para salvar a nossa vida eternamente.
perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Descanse nele. Confie nele. Não tenha medo. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você tem ouvido tantas histórias, como esta história, esta noite aqui. Parece tão simples, né? Ele se chegar, receber Cristo e Cristo, pronto, mas é assim. O complicado é a pessoa que faz. A pessoa indo a Ele, sinceramente, Ele vai receber. Ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, Ele compreende aquele pecador que está indo a Ele. Oh, eu quero ser salvo, eu quero. E Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida. Oh, eu confio, eu descanso. Faça isso. Para o seu bem eterno. Note. Pessoas lançadas no lago de fogo. Mas também a Bíblia mostra pessoas com Deus, sendo seu Deus por toda a eternidade, no paraíso, na felicidade eterna. Crê no Senhor Jesus. Você será salvo também. Vamos orar.